E hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês o trabalho de evangelização que está sendo realizado na União Espírita Cristã. Mas antes de começar a falar do trabalho, eu gostaria de avisar a vocês que esse mês inteiro, nas quintas à noite, nós teremos aula de evangelização concomitante à palestra, à doutrinária, nas quintas à noite. Porque normalmente o que acontece, nós temos irmãs queridas aqui, dedicadas, que fazem uma espécie de recreação com as crianças, né, na quinta-noite, para facilitar a assistência dos pais aqui na reunião. Mas esse mês serão ministradas aulas mesmo, como nós fazemos nos sábados pela manhã. Hoje elas vão replicar lá embaixo o chamado pilar conviver, né? Então, hoje é o conviver, no próximo vai ser o aprender, depois a terceira quinta é o fazer e a última quinta, a terceira quinta é o ser e a última quinta será o fazer. Então, vocês já venham sabendo que as crianças vão participar e vão vivenciar o que a gente tem feito nos sábados pela manhã. Ok? Então, convido a todos. E vamos começar a conversar, então, sobre esse trabalho, né? Que projeto é esse? Vocês acabaram de assistir uma apresentação teatral pequena, despretensiosa, né? Animada, que tentou personificar os pilares que nós temos trabalhado na evangelização infantil aqui dessa casa. São os 4 pilares, né? Os 4 personagens que vocês viram: o conviver, o fazer, o aprender e o ser. E de onde que veio isso? Nós aqui na União Espírita, nós fomos convidadas pela Federação Espírita do Espírito Santo a implementar um projeto educacional do Espírito, que a gente tem o desejo, pede muito a Deus que, dando certo, e ele já está dando certo, ele seja utilizado por outras casas aqui do Espírito Santo. Então, é um projeto piloto, que foi proposta a implantação pelo Edmar Tiengo. Vocês vejam aqui no slide que eu estou citando o nome dele. Ele é coordenador do DIGE da Federação e ele é autor desse projeto. E junto com o Edmar, também nos dá assessoria a Lourdes Libardi, que também coordena a parte da infância na Federação. E ele, quando escreveu esse projeto, ele se baseou nos 4 pilares da educação, conceitos de fundamento da educação baseados no relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors. Então, o que nós estamos tentando transplantar para a realidade da evangelização espírita já está sendo trabalhado na educação formal desde a década de 90. Sendo que a primeira experiência exitosa já acontece desde a década de 70, lá em Portugal. Então, é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Então, esse projeto, o projeto dos 4 pilares, que vem desse relatório da Unesco, eles esperam, a expectativa desse projeto é levar os jovens não só a encarar o futuro com confiança, mas construí-lo por si mesmos, de maneira determinada e responsável. Então, o objetivo, ele é muito audacioso. Quer dizer, sair de uma realidade da informação, da educação, na qual o aluno é uma pessoa passiva, que só recebe informação, para ele passar a ser um agente social, um agente na vida, um agente transformador de realidade. Então, ele busca, com essa forma de educar, desenvolver o universalismo, a tolerância, o pluralismo, a democracia, um mundo unido pela tecnologia. A tecnologia que tanto nos assusta, ele usa como uma ferramenta a favor desse processo educacional. E a primeira coisa que por esse projeto tem que ser feita é a mudança do próprio professor. Então, o que eles vêm reparando, quem conhece a educação?
que tem existido uma distância muito grande do que é ofertado nas escolas para a necessidade das crianças e dos jovens, porque os nossos jovens atualmente, eles são muito mais exigentes. É nítido, quem tem filho, neto, sobrinho aqui sabe que as crianças fazem e falam coisas que nos deixam impressionados. Tal é a sabedoria, tal é a perspicácia, tal é a sensibilidade. E eles estão envoltos por um mundo extremamente estimulador. Que eles têm acesso a muita coisa muito rápido, muito fácil, com muita intensidade. Então, eles são afetados em seus sentidos o tempo inteiro. E eles, muitas vezes, se não na maioria das vezes, eles não se sensibilizam com o que tem sido passado, ou a forma com que tem sido passadas as informações no que tange à educação. Então, o que acontece com essas crianças? Elas veem uma pobreza de significação. É como se aquilo ali não tivesse muito interesse, porque ela consegue ver mais, ela absorve mais, ela sabe mais, ela tem acesso àquilo que é falado com muita facilidade. E nesse processo, eles acham muito importante que todos participem das decisões da escola, do que vai ser estudado, do como que o conhecimento vai ser adquirido, que não obrigatoriamente não precisa ser através de prova, que para a gente comprovar que a gente aprendeu, a gente vai avaliar ou se autoanalisar se realmente a gente absorveu o conteúdo, que nem sempre isso é comprovado através de uma prova. Não é? É desenvolver a aquisição de autonomia, de criatividade, curiosidade de espírito, né? Realmente a busca do saber pela força própria, que ela tem muito mais significado e vai ser muito mais bem sedimentada no jovem e na criança. Um outro aspecto que eles tentam trabalhar nessa proposta, que a gente está tentando trazer para a evangelização infantil, é uma nova relação com quem está lá supostamente aprendendo. O professor, ele deixa de sair daquela posição de cátedra, né, de superioridade, como quem detém o saber, e vai transmitir esse saber para alguém que é desprovido do mesmo saber, para uma situação de agente facilitador, de catalisador desse ensino, de orientação, de guia. Então, ele passa a ser um copartícipe, um companheiro, né, para que a criança e o jovem consigam organizar e gerir esse saber. Então, seria guiar sem modelar os espíritos. Experiências na vida cotidiana que foram exitosas nesse sentido, que já existem, que funcionam em cima desses fundamentos, né, dessas concepções, é a Escola da Ponte, em Portugal, que ela foi criada em 1976 pelo professor José Pacheco. Ele transformou a realidade de uma escola pública, na qual tinha muito problema, muita violência, e hoje é um exemplo, Ele já teve autorização formal do país para que o currículo dele, de forma subjetiva, fosse aprovado pelos órgãos fiscalizadores da educação no país. Temos um projeto semelhante, que também foi coordenado por ele próprio, com a assessoria dele, que é o projeto Âncora, em Cotia, em São Paulo. E desde 2004 nós temos essas duas escolas municipais em São Paulo, né? Uma é a Municipal Desembargadora Amorim Lima, desde 2008, a outra é a Escola Municipal Presidente Campos Sales, ambas localizadas em São Paulo. Então, falei a beça para vocês, né, para vocês saberem de onde que veio essa novidade, né, essa diferença que a gente está tentando trazer para a nossa evangelização. Então, trabalhando os 4 pilares, quer dizer, aprender a ser, a aprender, a fazer e a conviver. Então, aprender a ser seria desenvolver a competência pessoal. Aprender a aprender é desenvolver a competência cognitiva, competência mesmo do conhecimento. A fazer é a competência produtiva. E a conviver é a competência relacional. Aí vocês devem estar pensando assim, é óbvio, né, gente? Não sei nem porque a Isabel está explicando isso. Mas deixa eu me explicar para vocês entenderem o que é diferente nisso aqui. Então, quando eu evangelizo hoje a criança, aqui na UEC, a gente está se treinando, se autoavaliando e buscando nas nossas aulas, quando a gente desenvolve o pilar ser, auxiliar a criança num processo de autoconhecimento, de reflexão,
tirar a criança, em alguns momentos, daquela roda viva da vida cotidiana, para ela, já em fases muito tenras, se conhecer como ser, como uma criatura que existe, que está no mundo, que ocupa esse mundo, que tem uma função, que tem um objetivo, que precisa ter uma meta. Alguém que tem que ter características de personalidade, boas e ruins, e que precisa trabalhar as ruins. Ser, eu sou. Por que eu estou aqui? Quem eu sou? Quem convive comigo? De que forma eu vou interferir na vida do outro? De que forma o outro interfere na minha vida? Então, é o desenvolvimento da autoestima, da identidade, do autoconceito, da autoconfiança, da autodeterminação e do autocuidado. Então, nós buscamos o desenvolvimento de todos esses itens com os nossos evangelizandos. Já no espaço aprender, nós podemos aprender de diversas formas, né, gente? Pegar livro, ler livro, ouvir palestra, enfim. Só que nesse aprender, a gente tenta buscar mais do que simplesmente aprender um item ou um assunto. A gente busca desenvolver na criança uma capacidade de autodidatismo. É dela ser despertada no que ela quer aprender. O que ela quer aprender, pelo que ela tem interesse, quais são os conhecimentos que ela já traz com ela. Quer dizer, que eu posso partir desses conhecimentos para desenvolver um outro conhecimento, parar de trazer as coisas prontas, que as crianças vão absorver um percentual pequeno daquilo ali que a gente está falando, para passar a dar significado para o que ela está aprendendo. E isso a gente só consegue puxando dela o que ela tem, pelo que ela se interessa, o que ela sabe do assunto reencarnação. Será que vale a pena eu sentar e ficar falando da reencarnação? Ou será que é mais interessante eu buscar o que ela sabe da reencarnação, que de repente ela sabe muita coisa e vai te dar substrato para você desenvolver uma série de outras coisas. Então, é fazer o jovem e a criança ter vontade de buscar o conhecimento, ter vontade de ir ler, descobrir que ele pode aprender no livro, que ele pode buscar na internet o conhecimento, que ele pode, o celular que às vezes ele fica só jogando, ele pode usar para buscar alguma informação, que ele pode encontrar informação descendo na rua e conversando com o guarda de trânsito, que ele pode aprender entrando numa igreja, que ele pode aprender fazendo um passeio. Então, é isso que a gente busca quando a gente desenvolve esse pilar. No terceiro espaço, que é a competência produtiva, a gente quer estimular as crianças a saírem da esfera teórica e entrarem numa esfera produtiva, de ação. Transformar aquela criatura competente para fazer alguma coisa. Mas nós podemos, por exemplo, aprender um ofício, eu posso aprender a ser carpinteiro, mas eu posso fazer esse ofício de diversas formas. Eu posso usar esse ofício de uma forma oca, como eu posso usar esse ofício produzindo bem para a sociedade, produzindo bem para a minha família, fazendo com denodo. Então, é uma competência que vai além do simplesmente da simples habilidade de fazer. Ela exige atitude, ela exige mudança de comportamento. Então, é mostrar para a criança que ela é agente e ela pode transformar, e ela pode fazer, ela tem força para fazer. E isso tentando trabalhar desde a criancinha que está com a gente no maternal até o jovem que está na mocidade. Então, a gente quer preparar crianças competentes no bem. Auxiliar vocês, pais, mães, avós, a criar essas crianças com competência para produzir o bem. E a competência relacional, que é o conviver, mostrar para o evangelizando que ele vive num meio em que ele se relaciona o tempo todo, desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Nós sabemos que eles continuam se relacionando quando dormem, não é isso? Quando a gente desdobra no sono fisiológico, no sono normal. Mas então ela passa a perceber que ela precisa se relacionar. E a gente leva essa necessidade de relacionamento não só para os amiguinhos que eles gostam, para os amigos com os quais eles têm prazer de ficar, mas a gente acentua a necessidade deles conviverem com quem eles dizem não gostar, com quem eles dizem que têm dificuldade.
Então, dessa forma, a gente consegue ir formando na criança uma concepção de democracia, de tolerância, né, de conviver com o diferente. Vou dar um exemplo. Tia, eu não vou ficar nessa sala aqui porque tem só 3 colegas, tem só 3 coleguinhas, eu não gosto daquele. Não, meu amor, aqui vai ser muito legal, são só 3. Uma diz, olha só, vocês vão ter mais oportunidade de estar conversando, de estar se conhecendo. Mas eu não gosto dele. Mas por que você não gosta dele? Então, se uma criança fala, eu não gosto de conviver com aquele, é aquele ali que a gente vai tentar unir. Da mesma forma, nesse projeto, a gente traz as crianças para um convívio com outras crianças de diferentes idades, né? E agora, ao longo da apresentação, vocês vão entender melhor que diferença faz esse conviver aqui no nosso projeto. Então, aqui são as fotos do início do planejamento. Nesse momento, a gente estava aqui acompanhado pela coordenação lá do DIS da Federação. E foi um momento lindo, um momento maravilhoso, que na realidade foi aqui, nesse salão, que a gente começou efetivamente o projeto, com muitas dúvidas, com muitos anseios, né, com muitas expectativas, e hoje a gente já tem uma caminhada de mais de 6 meses, e graças a Deus muito exitosa. Então, quando nós abrimos o projeto, a gente ficou pensando, meu Deus, uma coisa completamente nova, né? Como que nós vamos trabalhar tudo isso com as crianças? Aí alguma amiga nossa falou assim, bom, vamos fazer uma abertura, e tem que ser uma abertura assim, retumbante, tem que ser uma abertura que congregue todos os princípios desse projeto naquele evento, naquela oportunidade. Então, que princípios foram esses que nortearam essa apresentação? Primeiro, tinha que estar todo mundo junto. Tinha que estar pai, criança, jovem, evangelizadores, tarefeiros, todo mundo junto, integrar a casa espírita. Não podia ser um evento isento de conteúdo doutrinário. Não era oba-oba, não era festa. Era um evento pedagógico, então tinha que dar significado doutrinário. A gente queria que as crianças já de cara tivessem convívio com as diferenças, com pessoas que não fossem espíritas, com pessoas que não tinham hábito de vir aqui à casa. Estimular a integração e, finalisticamente, transformar conceitos teóricos em vivências significativas. Sair da teoria para a prática. E assim nós fizemos. Tem aqui, olha, nossos amigos. Nesse dia da abertura, a gente transformou a União Espírita Cristã, como se fosse uma colônia espiritual. As crianças não sabiam que isso ia acontecer, nem criança, nem pai, nem ninguém. Eles entraram, foram recebidos pelos mentores espirituais, vestidos, que estavam recebendo na colônia espiritual, que eles estavam entrando em nosso lar, e que eles eram espíritos desencarnados que estavam se preparando para reencarnar na pátria do Cruzeiro. Brasil, coração do mundo, porque essa é a base literária espírita que nós estamos usando no nosso projeto. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é uma obra psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, e é uma obra que a gente resolveu usar como primeiro livro de projeto da nossa evangelização, porque nós sentimos a necessidade de estimular as crianças e os pais a terem amor por esse país, a terem amor pelo Brasil, porque muito se fala mal contra o Brasil, contra seus governantes, e a gente esquece que a gente tem uma missão instituída por Jesus, por Ismael, lá no passado, que nós seremos o hospital do planeta Terra nessa fase de regeneração, nós seremos sim o celeiro do mundo. Então, como que a evangelização infantil não mostra isso para as crianças? A gente tinha que reverter esse quadro, esse cenário tão triste que vem sendo trabalhado com as crianças e os jovens, porque o nosso país é muito importante, o nosso país é maravilhoso, seja lá o que nós estejamos passando nesse momento. Então, elas foram convidadas a entrar na colônia espiritual, vocês vejam que elas subiram a rampa, muitas pessoas, e elas se depararam com esse salão todo organizado, mimetizando o Brasil material. Quer dizer, elas iam visitar o país no qual elas iriam reencarnar para cumprir essa missão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós montamos 5 regiões do Brasil, que representavam as regiões, e nós colocamos culinária típica da região, colocamos roupa típica, dança típica, contudo, nós também falamos da missão espiritual daquela região,
nós falamos dos ícones da doutrina espírita correlacionados àquela região, enfim, nós demos uma conotação espírita, doutrinária para todo o evento. Então elas conheciam o sagu lá no sul, mas eles sabiam quem era o representante espírita mais importante daquela região ali, pela nossa análise rápida na nossa pesquisa. Então vocês vejam, olha, o estande ali da região norte, com o pessoal vestido a caráter, servindo açaí, servindo milho verde, servindo castanha. E todas as crianças em cima de um Brasil que está plotado aí no chão, né? Pais, crianças, trabalhadores da casa. Vocês vejam nessa foto aqui embaixo, a gente criou o espaço da Meimei, que era a região sudeste, né? Que é a nossa grande orientadora da evangelização infantil. Eles sentaram, curtiram os livros lá de evangelização, enfim. E nós convidamos, a questão da necessidade de nós convivermos com pessoas diferentes, nós convidamos pessoas da comunidade para fazerem apresentações artísticas. Vocês vejam aqui na foto de baixo que tem um grupo de capoeira. Nessa foto de cima que tem um rapaz sentado, ele fingiu que ele era Chico Xavier, na região sudeste, né, trazendo então a lembrança do nosso grande representante médium. Enfeitamos o salão todo, pusemos, olha, esse Brasil aqui embaixo, com fotos de vários líderes religiosos, quer dizer, mostrando, nós tínhamos elementos no salão que mostravam a necessidade de união, a não barreira entre as religiões. Então, isso tudo a gente colocou até na decoração do local. Então, olha, veio dança do carimbó, veio dança do sul, veio o Congo. Aí tá aí, olha, pessoal, teve gente da casa que dança capoeira, que dançou junto com o grupo que veio. Foi um momento maravilhoso. E como que nós estamos organizando a evangelização em si? Quer dizer, operacionalizando esse projeto. O maternal, que são as crianças de 4 anos para baixo, a gente atende até bebê. Elas trabalham na lógica dos pilares, né, dos 4 pilares, mas elas ficam numa sala separada porque elas são muito pequenininhas, elas têm necessidades muito específicas de outro tipo de assistência, né, então elas ficam com as evangelizadoras ali fixas nessa sala. A mocidade, a nossa mocidade, a gente tem estado na mocidade com jovens de 13 anos para cima. Atualmente a gente conta com aproximadamente 25 jovens, de 25 a 30 jovens. Eles também trabalham na lógica dos pilares, só que eles, como eles são menos numerosos, eles trabalham todos juntos. Não existe diferenciação de idade, como algumas casas fazem, né? Alguns jovens mais novos estudam numa pré-mocidade, os mais velhos estudam em separado. A gente aqui mistura todo mundo, porque é a necessidade de conviver com as diferenças. E os pais estudam as mesmas coisas que as crianças estão estudando. Eles também estudam na lógica dos 4 pilares, fazem oficinas, só que a diferença é que nesse projeto a gente tenta aproximar os pais do nosso trabalho com criança e com jovem. Então, em várias oportunidades, esses pais são convidados a estarem conosco, a participarem dos espaços, a fazerem aberturas, fazerem passeios, enfim. Então, sempre com foco na necessidade de integração e de comunicação. Então, tem aqui, eu não vou detalhar muito, mas eu coloquei algumas fotos para vocês verem aqui os pais trabalhando a reflexão, trabalhando essa potencialidade, né, de desenvolver o ser. Aqui foi uma oficina que eles fizeram para trabalhar o conviver, em que eles fizeram uma brincadeira, uma simulação de que todos ali teriam alguma limitação física, mudo, surdo, né? E eles tinham que resolver uma questão ali juntos, através da solidariedade entre eles. E o fazer deles, como exemplo, uma das atividades deles na lógica dos pilares foi fazer a abertura para os filhos. E os filhos ficaram extremamente excitados de ver os pais apresentando. Eles adoram ver os pais participando.
eles ficam felizes, eles ficam com um sorriso incontido de ver os pais envolvidos no processo de evangelização deles. Eles têm orgulho, eles abraçam, eles correm, eles querem mostrar que eles são, que ele é filho daquela pessoa que está ali na frente, né, fazendo alguma coisa. É muito bacana, é emocionante ver. E a infância, que é a fatia mais numerosa, né, da nossa evangelização, elas a gente tem trabalhado realmente separando os 4 espaços. Esses 4 espaços, a gente trabalha, cada módulo, né, com esses 4 espaços, eles duram 1 mês. Então, isso significa que a mesma aula, por exemplo, do espaço ser, é repetida 4 vezes, conviver 4 vezes, né? A lógica é essa. E naquele módulo as crianças têm que passar por todos os espaços. Elas escolhem em qual espaço elas vão, elas têm essa autonomia. Não, hoje eu quero ir no ser, elas vão no ser. Ah, o outro, eu vou me juntar com meu amigo aqui, eu vou no aprender. Hoje eu quero começar no aprender. E aí eles têm essa autonomia, essa liberdade. E eles fazem tudo junto, desde 5 anos de idade até os 12 anos de idade. E esse era uma grande preocupação nossa, né, como compatibilizar as necessidades de crianças em faixa etária tão diferentes, e a gente vê que eles não têm nenhuma dificuldade com isso. A dificuldade quem tem somos nós, adultos, evangelizadores, eles não têm dificuldade, eles curtem pra caramba. Então vocês vão ver nas fotos que crianças às vezes desse tamanho, do lado de crianças bem grandes e fazendo a atividade. Mas eu vou explicar para vocês como que isso acontece. A gente está procurando ter muito capricho na ambientação, porque a gente sente necessidade, a gente vê a necessidade deles serem estimulados em todos os aspectos, né? No auditivo, no visual. Então ele entra na sala, ele já visualiza uma coisa diferente, que ele cria curiosidade. Eles são tão danados que agora eles já entenderam esse processo. Eles vão olhar os espaços antes de entrar, para eles poderem escolher onde que eles querem ir. A gente já está começando a fechar as salas, para eles não fazerem isso, né? Enfim, como eu falei, a gente interrompeu a lógica da divisão por idade. E o controle de frequência deles, eles controlam a própria frequência na evangelização, porque eles têm uma agendinha que eles marcam o espaço que eles já visitaram. Ah, hoje eu já fui no fazer, que está lá riscadinho, ele próprio riscou. Aí ele vai em outro e ele marca o outro que ele foi. Então isso gera autonomia, isso gera um bem-querer pela evangelização. É que ele se sente forte, ele se sente confiante. Né? Tem crianças, às vezes, de 5 aninhos que sentem medo, porque só vê criança grande, e conforme ele vai caminhando nesse processo, ele vai ficando super corajoso, entra na sala sem o auxílio de ninguém. Então, isso é muito bacana. E tem alguns princípios que eu acho que, com certeza, todos os pais, todos vocês se preocupam, né, que vocês estão me ouvindo falar. Onde é que a doutrina espírita entra nisso tudo? Né? Nós nos preocupamos muito com a inserção dos temas da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, atravessando todos os temas principais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nossa primeira aula, nosso primeiro módulo foi Sou Brasileiro. Sou brasileiro desse livro, desse projeto. Só que nesse momento, a gente insere, se eu tenho que trabalhar com a criança, que ela se entenda como brasileiro, o que eu vou trazer da doutrina espírita para ela poder desenvolver esse conhecimento? Então, eu trago a concepção da reencarnação, eu trago a concepção do plano reencarnatório. Se ele está no Brasil, ele não está aqui à toa, ele não veio a passeio. Então, se ele nasceu na pátria do Evangelho, ele tem algum papel a cumprir aqui. Então, vocês percebem? Cada tema principal, a gente coloca vários subtemas que são próprios da codificação kardeciana, que estão lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e Inferno, não importa, dentro da doutrina espírita. A gente respeita muito, nesse processo também de evangelização, as individualidades e os focos de interesse. Quando a gente trabalha, né, naquele pilar, a gente tem muita mobilidade para inventar muita coisa, para ter muita criatividade. Então, muitas vezes, a gente diversifica muito mesmo os recursos que eles usam. Por exemplo, tem criança que gosta de fazer teatro. E a gente percebe quando a gente coloca um teatro de marionete, né, e você fica surpreso de ver a competência daquela criança.
Às vezes você bota numa aula uma brincadeira com uma fantasia e você vê que uma criança pequenininha não quis se vestir porque achou bobo, e às vezes uma criança um pouco maior achou aquilo maneiríssimo, achou super legal, se veste e faz aquela festa. Uma criança, às vezes, pequititinha, de 6 anos, isso aconteceu, que você acha que ele não tem nem condição de fazer uma pesquisa na internet, ele imediatamente se direciona ao computador e faz a pesquisa que você propôs. Enquanto uma criança de 10 anos, às vezes, se interessa pelas imagens, pela pesquisa nas imagens. Vocês percebem? E então, ali, a gente está trabalhando um processo que a gente tenta fazer aflorar o que a criança tem na alma, o que a criança tem dentro dela, que não é o que a gente acha que ela tem, é o que ela tem, é o que ela mostra. Então, a gente está tendo essa oportunidade. A gente trabalha muito com atividade diversificada, tá? Porque a gente tem muitas diversidades, então, na mesma aula, muitas vezes a gente traz mais 2, 3 recursos pedagógicos, eles se dividem na sala, então é um mecanismo muito bacana. Então, aqui tem um exemplo de atividades que fizemos no Aprender. Nessa aula, a gente falou de Missão Espiritual do Brasil. Missão Espiritual do Brasil. Nossa, que tema enfadonho, né? Para criança, missão pessoal, particular, aquela coisa toda. Mas a gente começou falando na aula dos super-heróis. O que super-heróis vocês conhecem, né? O que vocês acham dos super-heróis? Existe super-herói de verdade? Vocês estão falando do super-herói, Homem-Aranha, Superman, mas será que existe algum super-herói de verdade? Ah, existe, tia, Jesus. Nossa, mas por que Jesus é um super-herói de verdade? E elas vão desenvolvendo, né? E no final dessa aula a gente fala assim, meninos, vocês têm poderes que vocês não imaginam. Vocês têm missão aqui. Não é o super-herói dos quadrinhos, mas é uma missão de alguém que tem muito poder. Porque vocês um dia vão ser como esse super-herói de verdade que vocês disseram que é Jesus. Aí nós mostramos 2 vídeos de crianças pequenas que fizeram coisas de verdade. Uma foi o Ryan, que fez o poço lá na África. Ele sozinho desenvolveu um projeto maravilhoso, que hoje atende milhares de pessoas na África, um garoto pequeno. Não é? E vários outros projetos. Então, eles ficaram assistindo aquele vídeo e começaram a... Nossa, mas então, ele tem 8 anos, eu também tenho 8 anos, eu posso fazer isso também? É verdade. Né? Então, é isso que a gente está tentando desenvolver. Ainda no Aprender, no outro módulo, segundo, a gente trabalhou a missão espiritual contando a história de Ismael e Eliu e Jesus. E foi um espetáculo, porque a gente apresenta a história e eles simplesmente pegaram a marionete da nossa mão, eles não permitiram que nós continuássemos e eles próprios apresentaram a história do jeito deles. Aí é que você percebe a capacidade de cada um, ou a vontade de cada um. Teve um menino nessa atividade que ele fez um teatro improvisado, que ele colocava piadas que você morria de rir. As crianças deitavam, rolavam de rir da história que ele contava. Então, ele contou a história de Ismael e Eliu do jeito dele, ele aprendeu, ele curtiu aquilo tudo, através desses pilares. Essa foi a aula que tinha só os 3 aluninhos. No Espaço Ser, o Espaço Ser é um espaço, como eu falei anteriormente, que a gente trabalha a reflexão, a gente trabalha o autoconhecimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma das atividades feitas no Ser. Vocês vejam a nossa amiga aqui, ela começou a primeira atividade do projeto relacionado ao Ser fazendo um teatro. Ela começou dizendo que ela ia embora do Brasil, porque ela não gostava do Brasil. Você vê que ela está de pijama na foto e ela deita, dorme e finge que está sonhando com países, com o Brasil, com países do exterior. E ela começa a falar dos problemas que existem no mundo todo, nas dificuldades, e percebe que o nosso país é um país maravilhoso, que o nosso país é muito rico, que o nosso país quase não tem intempérie, quase não tem desastre relacionado à natureza, é um país que não tem pobreza em relação a alimento, à terra, à produção. Então ela começa e
começa a partir daí a trabalhar com as crianças a necessidade de ter os pensamentos positivos, de ver o lado positivo das coisas, o lado bom, desenvolver a visão para o que é belo, para o que é bacana e esquecer um pouco a visão negativa das coisas. Aí, depois de fazer essa conversa com as crianças, elas trazem as crianças à frente desse quadro, onde tem Divaldo Franco, Chico Xavier, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes e Jesus como no centro da estrela. E ela pergunta para eles se eles conhecem esses personagens, pergunta o que eles sabem desses personagens, e é impressionante como as crianças sabem coisas, muitas, sobre esses quatro que realmente passaram reencarnados na Terra. E ela chama a atenção que eles são estrelas no Brasil, que eles são grandes luzes no Brasil, mas que Jesus é a luz central. E é isso que eles precisam buscar. Termina com uma medicação, com uma reflexão, uma meditação dirigida, bem curtinha, e as crianças ficam muito calmas nesse processo. Ah lá, que bacana. No módulo 2, eles fizeram um trabalho muito interessante, que aí a gente já passou a falar da criança, para ela se perceber como um ser que hoje está pequenininho, mas que traz uma bagagem grande espiritual das outras encarnações. Então, a nossa amiga Deir e a Patrícia, elas fizeram o seguinte: vocês estão vendo que eles estão com uma cobertura e tem umas manchinhas pretas coladas? Elas falaram para eles o seguinte: olha, vocês são espíritos imortais que agora reencarnaram no Brasil, mas vocês trazem muita coisa na bagagem de vocês. Aí elas deram bolsinhas para eles, representando que a bolsinha trazia o que eles tinham de conhecimento do passado, e as manchinhas são os erros que eles precisam transformar, que eles precisam retirar deles próprios. Então eles fazem uma trajetória, saindo da Palestina, que é onde começou o trabalho de Jesus, aí eles vêm, reencarnam na Terra, e eles têm que substituir essas manchinhas pretas por coisas positivas para poder implantar no Brasil a árvore do Evangelho conforme outorgou Jesus. Então eles fazem um trabalho de vivência. Elas fizeram um trabalho para as crianças perceberem esse processo reencarnatório do passado deles, do trabalho que eles têm que fazer para modificar as más tendências. Quer dizer, eles trazem coisas boas, mas trazem coisas negativas também, que precisam ser corrigidas para eles poderem implementar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, ali as bolsinhas. Aí, depois desse processo todo, né, que eles passam por esse conhecimento, eles vão fazer a meditação direcionada, né, com falas evangélicas, com falas de calma, porque são momentos reflexivos de encontro com eles próprios, né? E nós, todos adultos, devíamos ter essa prática. E ali ela desenvolve também a concepção da necessidade da prece, deles pararem e se acalmarem para poder entrar em contato com Jesus e com o próprio ser que eles são. O ser no módulo 3, foi linda essa atividade, que no módulo 3 a gente já trouxe as crianças para a realidade atual, material. Ah, eu sou um espírito imortal, vivi várias encarnações, mas agora eu estou na Terra. E como é que eu vou fazer? Se eu estou na Terra, eu vim numa família, e essa família é muito importante na minha vida. Então, elas fizeram uma ambiência relacionada a um ambiente doméstico e fizeram uma brincadeira com eles, que eles tinham que colocar naquele pote de plástico as bolas grandes, as pedrinhas de brita e areia. E tinha que caber tudo. Claro que eles não conseguem botar certinho, nunca cabe. Todas as vezes que a gente fez, não cabia. Depois que a gente faz essa atividade, aí elas conversam com as crianças o seguinte: meninos, olha, esse pote é a vida de vocês. Vocês sabiam que a gente pode fingir que esse pote é a vida de vocês? E nesse pote tem que caber tudo que vocês precisam. Tem que caber o que é muito importante, tem que caber o que é mais ou menos importante, e tem que caber o que é menos importante. O que é muito importante? Tia, minha família, Jesus, Deus, o amor. Vamos colocando o que é muito importante no pote? Aí eles vão botando. O que é mais ou menos importante? A escola, né? O lazer.
É eu passear, é eu sair com os meus amigos. Ah, vamos botando. Será que ainda cabe? Aí eles vão botando. Cabem as britas. Aí no final, o que não é muito importante? Ah, comprar o tênis, comprar o celular, comprar, né, ficar no computador. Ah, mas será que cabe um pouquinho? Aí eles olham, acho que cabe, porque é areia, né, tia? Aí eles vão espalhando a areia ali, sacodem e cabe tudo. Ali a gente passa muito conhecimento, né? A gente faz eles perceberem como eles têm que priorizar. Quando eles sabem priorizar, tudo coube no pote. Aí eles finalizam a aula falando assim, qual é o lugar mais importante de vocês? Quem é a pessoa mais importante para vocês? O que de mais importante que vocês têm que fazer? Aí a resposta é a seguinte, o lugar mais importante para mim é o que eu estou, a pessoa mais importante para mim é aquela que eu preciso ajudar, é aquela que mais precisa de mim. E a gente vai desenvolvendo esses conceitos com eles. Fazer. Gente, estou ficando sem saliva já. Fazer. Então, no fazer, a gente vai trabalhar com as crianças a ação. Elas vão fazer. Seja lá o que for. Teatro, fotografar, bordar, jogar, desenhar, cantar, não importa. Então, no módulo 1, a gente estava lá, começando a falar do Brasil, a gente trabalhou as riquezas naturais. Então, a gente vai trabalhar as riquezas naturais com as crianças, levá-las a pensarem na importância dessas riquezas que o Brasil tem, por que o Brasil é celeiro do mundo, por que nós temos tanta fartura, isso é importante para nós sermos o país aí que vai ser a pátria, que já é a pátria do Evangelho. O que nós vamos fazer com eles? Uma salada de frutas. Eles amaram essa atividade. Olha a cara deles. Olha só, essa é minha filha. Ela disse que ela fez suco de mamão, que ela não fez o mamão picado, não conseguiu. Mas durante a atividade, a evangelizadora ia fazendo as interferências. Vem cá, pessoal, mas poxa, mas tanta fruta, né? Vocês acham que todos os países têm tanta diversidade assim? Vocês acham que o Brasil... O que é celeiro? O que é celeiro, meninos? Ah, celeiro onde se guarda semente. Isso mesmo. Então, o Brasil vai ser celeiro do mundo? A gente tem condições? E associada a isso, ela ia trabalhando o papel de todas as pessoas que forem envolvidas no Brasil para aquelas frutas estarem na mesa sendo cortadas por elas. Alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou, alguém levou ao supermercado, alguém trabalhou para adquirir as frutas. Então, tudo isso é trabalhado concomitantemente com a atividade, de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila. Então, olha aí, só para vocês verem as imagens, elas amaram, até porque no final elas comem com sorvete, aí elas acham o máximo. Elas realmente ficam muito alegres fazendo essa atividade. No módulo 2, já que no primeiro a gente trabalhou o ser brasileiro, no segundo a gente trabalhou a nossa responsabilidade espiritual, a gente trabalha da preservação dessas riquezas. E nessa atividade a gente trabalhou uma horta vertical com as crianças, que vocês veem que está lá embaixo. Vejam, pessoal, que tem criança grande, criança pequena, todo mundo ali junto fazendo a atividade. Elas fizeram tudo, puseram a terra na garrafa, elas cortaram, elas fizeram tudo, plantaram as sementinhas. E isso, enquanto elas trabalham com as mãos, a evangelizadora vai conversando, vai falando. Elas participam demais, elas não conversam, elas ficam atentas a tudo que está acontecendo. Olha o tamanho dessa menina que está fazendo. Essa menina teve um dia que, quando a gente falou que não ia ter evangelização por causa do feriado, ela chorou. Ela ficou triste ao ponto de chorar. Olha lá os adolescentes ali, ó, ali atrás, trabalhando. E olha o que é legal desse projeto, pessoal. Elas vêm nascer, elas veem um produto do que elas fizeram, e a gente aproveita para aula em outras situações. O maternal teve uma aula ali regando as plantas. As evangelizadoras levaram para eles regarem as plantinhas.
No conviver, no espaço conviver, olha o que nós trabalhamos. No módulo 1, quando nós trabalhamos o tema Somos Brasileiros, a gente fez com que as crianças se caracterizassem de fantasias, de brasileiros diferentes, e começamos a trabalhar com elas a necessidade da gente conviver com essas diferenças, da importância de cada brasileiro, da importância da gente se respeitar mutuamente para a gente conseguir produzir o Brasil, pátria do Evangelho. Olha a alegria deles. Eles se vestem, eles dizem, um disse que é o índio, a outra disse que era estilista, o outro disse que era boiadeiro, a outra disse que era baiana que estava vendendo vatapá. E no final das contas, a gente conversa e vamos lá, o que vocês aprenderam com isso? Porque é importante a gente conviver com as pessoas. A riqueza, a beleza, a cor do nosso país vem dessa diversidade. E para isso a gente precisa fazer o quê? Amar o próximo, amar quem está do nosso lado. No módulo 2, a gente já trabalha os 3 povos. Os 3 povos que formaram o povo brasileiro, os índios, os brancos e os negros. Então, nós antes contamos a história da chegada desses 3 povos e comparamos com as bem-aventuranças. Aí entra a questão doutrinária. Por que para formar o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente precisou ter essas 3 raças? Por que precisou ser um novo país, com pessoas que passaram por muitos sofrimentos, não é? Isso tudo a gente trabalha com eles. A gente comparou os índios aos puros de coração, comparamos os negros aos pobres, aos aflitos, aos mansos. Conversamos com eles que para a gente produzir esse país não precisava ter tido essa escravidão, que a escravidão não foi planejada na espiritualidade, que hoje nós temos muitos problemas porque nós escravizamos milhares por alguns séculos. Isso tudo nós trabalhamos. Então, nós fizemos um quebra-cabeça com os três instrumentos que caracterizam os povos e colocamos eles para trocar esses instrumentos depois com as mãozinhas amarradas. Quer dizer, um teve que ajudar o outro para tocar o instrumento. Então, a gente salientou com eles que para termos um divino concerto, a gente precisa viver em harmonia entre nós, entre os povos. E no último, a gente trabalhou no módulo conviver, já quando a gente trabalhou a família, a gente trabalhou no conviver a colcha de retalhos, que aí ali a gente mostrou para eles o quanto que é importante o papel e o fazer de cada um individualmente, que cada um tem uma característica, mas que é juntando a característica e o trabalho individual que a gente produz um grande projeto, não é? Então, o nosso projeto nesse dia foi construir a colcha de retalhos. Então, eles pintaram, eles colaram. E olha o que é legal, depois a gente passou esses pedacinhos para as costureiras da UEC, e elas fizeram a colcha de retalhos. Então, tem um contínuo, esse projeto tem um contínuo, tem um sequenciamento, tem um encadeamento lógico. E nós já começamos a juntar os espaços. Aqui são fotos de quando nós juntamos o fazer e o aprender, quando nós mostramos para as crianças vídeos de cidades futuristas, que elas ficaram impressionadas com o que elas viram, muito bacanas as informações. Depois a gente convida elas a entender o seguinte: se vocês estão vendo que isso é o presente de vocês, vocês fazem parte dessa construção. Então a gente convida as crianças a construírem uma maquete de uma cidade futurista, quer dizer, que uma cidade que vai respeitar a natureza, uma cidade que vai respeitar a convivência, que tem que ter espaço de lazer, que tem que ter respeito à água, respeito à vegetação. E elas construíram isso conosco. Cada módulo, nós já estamos no 4º, nós vamos entrar no 5º módulo agora. Cada módulo a gente tenta fazer uma culminância, que é o que a gente usa para sedimentar o que foi aprendido. Então, a gente tenta divulgar o que foi feito, a gente compartilha o que foi executado com os pais, a gente tenta aproveitar esse momento para ensejar a integração das pessoas na casa. Aí, na primeira culminância, a gente reconstruiu cada espaço nesse salão e convidamos pessoas da própria casa espírita, amigos deles, familiares não espíritas, para eles vivenciarem esse momento dentro da casa espírita. Fizemos entrevista com eles, os pais falaram o que eles acharam, as crianças falaram o que elas acharam do projeto.
E depois nós fizemos, no módulo 2, nós não fizemos a culminância, porque teve algum impeditivo de agenda mesmo. Já no módulo 3, nós fizemos depois de trabalhar a família, de trabalhar a minha reencarnação atual, aí nós fizemos um passeio lá na Vale, lá no Parque da Vale, novamente com todo mundo, pai, criança, os trabalhadores da casa que quiseram ir foram. Então está aqui, vocês estão vendo essa colcha que está acolhendo ali os alimentos? Foi a colcha que eles fizeram no projeto Conviver. Então nós levamos a colcha para servir de assento para os alimentos que eles iam consumir. E por que a gente levou eles para o Parque da Vale? Foi justamente para eles conviverem com pessoas diferentes. Eu botei essa foto aqui da nossa amiga, que ela estava tendo um evento no dia da Polícia Militar, ela andou com um policial militar, de moto. Então, quer dizer, foi uma oportunidade de nós aqui da UEC juntos convivermos com a comunidade, convivermos no ambiente de natureza. Então, essa foi a culminância do nosso terceiro módulo. E nós temos visto muitos ganhos mesmo com esse projeto. A gente tem visto que as crianças estão muito estimuladas aos questionamentos, os pais também. Os pais têm se sentido mais incentivados para a leitura, para buscas pessoais, as próprias crianças. Os pais estão muito mais ativos e participativos na evangelização. Antes era muito comum um pai vir trazer e resolver algum problema da sua casa, doméstico. Hoje não, hoje eles vêm e ficam conosco, participam do que está sendo estudado na evangelização, trazem isso para o culto do lar. Não é? Então, o projeto tem potencializado a solidariedade, porque quando a gente junta idades diferentes, o mais velho ajuda o mais novo. A gente, com o projeto relacionado ao Brasil, tem mudado a postura das crianças e dos pais também em relação ao que está acontecendo no Brasil agora. Nós, evangelizadores, estamos muito mais unidos, muito mais coadunados em pensamento, em vibração. Temos nos relacionado mais com os tarefeiros da casa. Isso tem que ser mais fomentado, mais desenvolvido, mais potencializado, mas isso está acontecendo. E, gente, é incontestável a alegria das crianças, a assiduidade, elas estão procurando chegar mais no horário, enfim. E a gente está notando um aumento também do número de participantes na nossa evangelização. Então, pessoal, eu só queria agradecer a vocês a oportunidade de apresentar o trabalho. Mas eu acho que a nossa intenção em apresentar o trabalho principal é fazer com que vocês conheçam e percebam a importância de trazer as crianças e os jovens para a evangelização. Tudo isso que a gente faz não é para eu estar aqui apresentando um projeto, não é para estar impulsionando uma intenção da federação, não é nada disso. O objetivo da gente é criar mecanismos que renovem o processo de evangelização do jovem e da criança para a nova exigência da nossa nova juventude, que está muito mais esperta, tendo um raciocínio muito mais rápido, muito mais qualificado. Então, eles não se conformam mais de ouvir historinha da carotinha, eles não se conformam mais. Eles têm que ser atendidos na sua necessidade. Né? Porque, como disse Bezerra de Menezes, o jovem e a criança reclama direção no bem. E é nossa obrigação darmos essa direção no bem. A gente está aqui para auxiliar pais, mães, avós, avós, tios a fazerem esse direcionamento, mas nós precisamos que vocês compreendam a importância e que tragam essas crianças para participarem desde novinhas nesse convívio salutar, saudável, desenvolver amizades dentro da casa espírita, para que perdurem no futuro, para que lá no futuro, quando eles estiverem nos dilemas da adolescência, com 15, 16 anos, nos momentos do questionamento, quando aflora o espírito imortal, que ele traz toda a carga dele reencarnatória, vocês terem um ponto de apoio, um ponto de conhecimento, que eles desenvolvam amor pela casa espírita, que eles desenvolvam amor pelos amigos da casa espírita, que eles tenham prazer aqui dentro. É isso que a gente quer que eles aprendam e que eles amem a casa, que eles amem o trabalho, que eles amem ser bons.
Então, vocês como orientadores da família, vocês têm que tentar perceber e se atentar para essa necessidade, porque a UEC está aberta, os evangelizadores estão à disposição, incansavelmente trabalhando, se desdobrando, inventando um monte de moda para que esses espíritos mais exigentes, mais inteligentes, mais preparados, sejam saciados na sede que eles trazem. Muito obrigada, boa noite para vocês.